Contextualizando. Neste capítulo você vai ler um trecho do roteiro do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Karl Hamburger. Antes, leia sobre o cinema no Brasil e conheça um pouco mais sobre este diretor. O cinema no Brasil. A chanchada nasce no dia 14 de setembro de 1941, na cidade do Rio de Janeiro. Então, entretenimento criado como dose de inocência, astúcia, machinhas carnavalescas, pontuando histórias cômicas, ares romanescos e muita confusão. Esse gênero de natureza popular torna sinônimo de cultura brasileira em 1930. E em 1960, a Atlântida encontra neste filão um verdadeiro tesouro. E logo vem o público nacional se multiplicar. Sua ideia se alia às musicais, exploram enredos vinculados à atmosfera carnavalesca e ao humor em beira ao ridículo, leva esta modalidade artística ao auge do sucesso. O italiano Richard Frida contribui muito para o êxito da empreitada. Durante a década de 1950, a indústria cultural brasileira sofria com diversos entraves que impediam a realização de produções cinematográficas e, consequentemente, a produção de obras com grande qualidade técnica. Um pouco antes dessa época, a indústria cinematográfica paulista viveu uma pequena fase de ascensão incapaz de consolidar a sétima arte no Brasil. Dessa forma, jovens intelectuais e artistas passaram a discutir um novo rumo para o cinema nacional. A primeira importante manifestação desse sentimento de mudanças aconteceu em 1952 com a organização do primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro. Nesse encontro, além de pensadores sobre as alternativas para a incipiência das artes cinematográficas, seus integrantes se mostraram preocupados em se distanciar do prestigiado modelo ficcional de cinema norte-americano. Dessa forma, tiveram grande interesse em dialogar com os elementos realistas oferecidos pelo neorrealismo italiano. O cinema novo é um gênero cinematográfico exclusivamente brasileiro, que se estabeleceu no cenário audiovisual nacional na segunda metade do século XX, distanciando-se por dar ênfase à igualdade social e ao intelectualismo. Os filmes produzidos com base no cinema novo tinham também o objetivo de se oporem ao cinema até então produzido no Brasil, que consistia principalmente em musicais, comédias e épicos aos estilo hollywoodiano. Ainda na década de 1950, a indústria cultural cinematográfica brasileira sofria com a falta de recursos e entraves que dificultavam a criação de produções cinematográficas de qualidade. Foi nesse período que artistas intelectuais, possuídos por um sentimento de mudança, passaram a discutir sobre a tomada de novos rumos para o cinema nacional. Assim, organizou-se em 1952 o primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro, que teve como objetivo discutir acerca de demandas cinematográficas no país, bem como apresentar alternativas variáveis dentro desse cenário. Os participantes do Congresso mostraram-se especialmente interessados em desvincular a produção audiovisual produzida no Brasil dos padrões geralmente importados dos Estados Unidos. O lema, a partir dali, era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.
visando fazer uma crítica à artificialidade e à alienação do cinema estrangeiro. O cinema novo teve um tom realista, usando temas que tratavam da problemática do subdesenvolvimento. As narrativas se desenvolviam em cenários simples, naturais, como o campo, as favelas ou as praças urbanas, retratando trabalhadores rurais, soldados, moradores, favelados, além da presença de diálogos longos e imagens com pouco movimento. Grande parte desses filmes eram produzidos em preto e branco. O que mais importava nesse período era refletir, colocando nas telas o contexto de um Brasil mais próximo do cotidiano social. Embora a falta de recursos técnicos, os produtores, diretores e escritores usufruíam de grande liberdade criativa na produção de suas películas. Ao contrário do cinema novo, movimento dos anos 60 de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, o cinema marginal não possuía uma coesão interna. Sendo assim, não foi reconhecido como movimento, acabou sucumbindo no início dos anos 70 devido a uma série de fatores. Um deles era a pressão dos militares que exilaram os diretores Júlio Bressani e Rogério Gazanzella, idealizados na produção Beilá, foram ainda desinteressantes do mercado exibidor e público. O cinema marginal é reconhecido devido às características presentes em toda a sua filmografia, a maneira como foram produzidos, as formas de divulgação, alguns elementos estruturais conduziam as produções feitas pelos marginais, a contracultura, classicismo, narrativas, presença de elementos objetos, confrontos com o público, citação das chanchadas, críticas à sociedade de consumo e a comunicação em massa. Além disso, houve uma abertura para elementos presentes nos filmes hollywoodianos. O cinema brasileiro passou por uma fase de decadência durante as décadas de 70 e 80. O auge da crise aconteceu no início dos anos 90, quando a Embrafilmes foi extinta no governo de Fernando Collor de Mello. A situação só começou a melhorar em 1993, quando foi criada a Lei do Audiovisual, que promovia novos investimentos por parte do governo federal. 2 anos depois apareceram as primeiras produções nacionais de peso, como o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla Camurati, considerado um marco retomado do cinema brasileiro. Ao transpor o Castelo Rá-Tim-Bum para o cinema em 1999, Karl Hamburger vence o desafio de repetir na tela grande o sucesso da tradição infantil da TV cultural. A primeira imagem que o filme oferece é uma na tela escura, sobre o qual lemos os créditos iniciais, e tomada de repente por uma visão de altos citada em São Paulo. Os seus edifícios dominados de paisagens, uma música vibrante, castrante, com a visão mimétrica. Este convívio de mundos diferentes constitui uma das características do filme. O ano em que meus pais saíram de férias retoma o tempo da ditadura militar, em sua fase mais violenta, sobre a presidência do general Emílio Garrastazu Médici, entre outros, entre outubro de 1969 a março de 1974, pelo olhar do garoto Mauro.
Os pais de Mauro, militante de esquerda, entraram na clandestinidade e são obrigados a sair de Minas Gerais às pressas em direção a São Paulo, onde deixaram o filho na casa de seu avô. No mesmo dia em que ele chega, o avô morre e o menino fica sob os cuidados de Shalom, um velho judeu de bairro de Bom Retiro. Mauro é obrigado a se adaptar ao novo bairro paulistano e os defeitos da violência política brasileira do período e interfere no seu espaço familiar. Tudo isso em meio à Copa do Mundo de Futebol realizada no México em 1970, que Mauro acompanha apaixonadamente. O futebol é um importante elemento do filme. Logo na primeira cena, o menino brinca com o jogo de botões, enquanto ouvimos dizer que em voz off, que os goleiros passaram a vida sozinhos, esperando o pior acontecer. Mauro vê a história de se desenrolar à sua frente e pode contar somente com a ajuda daqueles que estão ao seu lado para evitar que a bola entre quando o atacante adversário está diante dele. Sem ninguém para defendê-lo, ele conta apenas consigo para continuar vivo na partida. Para Augusto Sarmento Pantoja, o estado de prontidão e o que aproxima o goleiro de um exilado. E o que Mauro mais não sabe é que Mauro será, mas não imagina. Embora tenha se destacado na televisão com os olhos voltados para o público infantil, a produção cinematográfica de Karl Hamburger traz diversidade e engajamento. Passa por sucessos como Castelo Rá-Tim-Bum, que deixa de lado a crítica ao referir-se à especulação imobiliária que começa o Castelo. Em meio à cidade de São Paulo, lida com temas que envolvem a história cultural e política do país, desde a expedição dos irmãos Vilas Boas até a ditadura militar e sua repercussão aos opositores. O diretor antecipa o trânsito entre televisão e cinema natural entre os profissionais de área. A cidade é uma favela em que um morro do Rio de Janeiro. Os homens são 2 garotos de 13 anos, Laranjinha e Acerola, que moram nessa comunidade e são obrigados a lidar com os dilemas comuns, como o tráfico, a total falta de dinheiro para realizar os seus mínimos desejos. A Laranjinha mora com a mãe, mas ela trabalha fora e só aparece nos finais de semana. Ele fica por conta da avó, está sempre perambulando pelo morro, não quer entrar para o crime, mas tem boas relações com o pessoal do movimento. Seu maior interesse são as mulheres. É isso aí, pessoal. Por hoje basta. Vejam aí se vocês conseguem fazer as atividades, né? Fazer as atividades do livro. Fica aí como a tarefa da semana.